Agora, o João Paulo não, porque o João Paulo é nível 2. Isso. O João Paulo não é verbal. Entendi. Mas o que é nível 2? Então, Pelo como amor de que Deus. você foi descobrir? Essa quantidade de Porque com níveis 7 anos você viu que não falava mesmo. Porque Não. foi criando uma expectativa. Não falava. E não fala. Aí não fala e aí o que tem? Você tem que intervir. Aí você Mas aí, a partir entra pra- dos 7 anos, você começou com as terapias? Aí comecei com psicoterapias? tudo. Aí vai em terapia. Aí vai fono, vai psicólogo, isso tudo na PAI. Sim. Aí o que acontece? Aí foi para inclusão. Explica o que é aí inclusão. Que Lu. é o BO. Porque não funciona, gente. É onde o bicho pega. É lindo, aqui no papel é lindo, maravilhoso, certo? Só que a PAI falou, você vai ter que incluir. Eu falei, tudo bem. É levar ele para a escola, tá? Uma escola Entendi, sim. regular. É, uma Aham. escola Vocês têm uma regular. sala especial lá. E ali Não. ele Não, está não. incluso com as crianças. Não, junto Não, com as não. crianças. Junto. Todo mundo Junto e todo misturado. mundo. Todo mundo. Porque o que a gente entende sobre a inclusão? Inclusão é a criança estar ali com meios e subsídios para que ela dê conta de realizar aquela atividade que todas as outras estarão realizando. Entendi. Tá? Mas Mas tem o alguém a mais para cuidar dele? Porque assim, Tem. ele é Hoje nós dependente, temos. né? Hoje tem. Lá atrás você É. tinha? Tinha uma estagiária de educação física, uma estagiária. Entendi. Cada ano era uma Entendi. coisa. Hoje já é alguém mais específico, Hoje é mais específico. já estudado Só que para não, isso. que nem no caso do João Paulo não Esse seria o funcionou. ideal. Esse seria o Ah, ideal, tá, é. tá, entendi. No caso do João Paulo não funcionou, por quê? 2 anos ele ficou no João Vendramini, as professoras que davam aula para ele eram as professoras que davam aula na APAI. Então elas tinham conhecimento, como- conseguia Ah, tá. controlar. Porque elas vivenciavam Vivenciavam aquilo, né? tudo, Isso. conhecia, né? No 3º ano, que foi uma outra professora que não sabia de nada, ele queria ir para a escola. Eu levava, chegava uma certa hora, ele punha dentro as coisinhas dele, dentro da mochila, e tá. Era sinal que ele queria ir embora. Então, eu combinei com a diretora, eu buscava ele todo dia, fui na PAI e falei, olha, não dá. Sentei com o pai dele, que a gente é separado. A gente sentou, conversou, eu falei, olha, o que você acha? Ele falou, o que é melhor para ele? Eu falei, eu acho melhor voltar para a PAI. Porque ele estava sofrendo dentro da Sim, sala de aula. imagino. E a Alexandra Você teve uma entendeu? percepção muito legal, porque assim, gente, é muito lindo falar de levar a criança para a escola, eu sou super a favor, tá? Mas nós temos, inclusive, isso foi pauta de uma das pautas de uma reunião que nós tivemos com o pessoal do Estado, os dirigentes, supervisores. O que a gente observa, tá? Tá vindo muita criança, chegando muita criança para a educação, que a gente observa, a gente enquanto profissional da educação, que essa criança tinha as mesmas características que o João, e a gente via assim, tá ali, as crianças tidas como típicas estão tendo oportunidade de aprender com essa criança típica, mas e o que ela... O Tá. que isso está significando na Pra vida ela. dela? Entendi. O que a gente quer também trazer para os pais hoje? Gente, observa a sua criança. Será que a sua criança está em sofrimento na escola? Porque às vezes a gente tem esse preconceito de a PAI, mas existe a PAI porque é um local específico no tratamento Às dessas vezes lá crianças. ele se desenvolve mais. Sim, justamente. Porque porque tem a pessoas, PAI- no Justamente. caso, assim, capacitadas. Sim. É porque assim, ó, Entendi. a PAI, ela faz um trabalho diferente da escola. escola. Veja bem, qual que é o nosso objetivo lá na escola? O nosso objetivo é educativo. Uhum. Sim. Claro que tem o amor envolvido, claro que tem a responsabilidade, mas ali não tem o labor, não tem o trabalho manual no sentido de um trabalho mais artístico. É diferente. Tá? Totalmente. Ainda que tenha uma ou outra aula, não é algo específico, não são oficinas específicas. Não é Vocês assim, entenderam? dentro de uma sala tem 30 alunos. Não, Não, é algo isso. específico Exatamente. pro João, Não existem né, no lá as caso. terapias, Entendi. alguma coisa Não dá. direcionada. Eles têm que tá? passar no geral. Então, a Sim, discussão que a gente traz hoje também é nesse sentido, para que essa família olhe para sua criança e entenda o seguinte: o nosso filho, a nossa filha está em sofrimento ou ali realmente está sendo legal para ela? Ele tá aproveitando Tá? Sim, aquele tipo. Exatamente. Tá? Entendi. Porque às vezes o pai e a mãe tá ali com a criança, a escola tá ali fazendo de tudo para que essa criança de fato esteja inclusa, o Sim. que na época não acontecia, mas Não hoje a gente já vê que Sim. melhorou, Melhorou muito. bastante. E foi uma, melhorou co- muito. e foi tá? uma coisa que você observou, que o João estava sofrendo, então você Você retirou tirou ele. ele e ele Foi voltou o que eu, pra foi o lá. que eu fiz, né? A Alexandra teve uma percepção genial, Sim. tá? Porque ela sentiu que o filho dela estava em Tava em sofrimento. sofrimento. E parabéns pela sua decisão, foi super assertiva. Não adianta, a gente tem muita mãe, e desculpa as mães, viu, Sim. mas é a pura realidade. Tem muita mãe que, meu filho está na inclusão, minha filha está na inclusão. Gente,
Mas tá funcionando pra ele? É, Ele o tá que a gente bem, tem né? que observar é, isso está funcionando para o meu filho? Ele tá desenvolvendo? O meu filho está Não, desenvolvendo? só tá sofrendo? Pra quê, então? Tá? Só que, por Ou exemplo, ele está apresentando sofrimento todo dia, naquele horário, a escola... Olha, não tá, ele tá chorando. Nanana. Será que não vale a pena a gente rever? Sentar aí com os profissionais, com os Sim. psicólogos, com as professoras que atendem essa criança na escola, né? Ah, então a Merielle, enquanto pedagoga, tá lá falando pra todo mundo ir pra pai. Não é isso, gente, mesmo porque não é assim, tá? Sim. Liberado geral, Não vai é. todo mundo pra pai. Existe uma triagem a ser feita, existe também uma questão de número de vagas. A pai não dá conta de cuidar de todo mundo, Não, é uma gente. coisa muito criteriosa, tá? Então, e além disso, hoje em dia tem um negócio que esse vai pro Te Amo, esse vai pra pai. Existe Entendi. essa organização aí. Mas o que a gente quer chamar a atenção aqui é observar se essa criança não está em sofrimento, gente. Porque qual que é o objetivo do pai e da mãe? Independentemente da condição da criança. Que eles estejam bem. felizes, que eles estejam bem. justamente. Né? Mas você estava falando do nível, né? Sim. 2, tal. E em questão do barulho, porque tem autista que não... Como que ele vai... Deixa a gente só naquele pincelar, então, a vucu-vucu? questão dos níveis, tá? Então, quando a gente fala de autismo, gente, então, o que é o autismo? É um transtorno no neurodesenvolvimento que ele afeta a comunicação, que ele afeta o comportamento, né? Que é aquela questão da criança que não Sim. consegue, ou o adulto que não consegue se desenvolver socialmente, e ele pode apresentar comportamentos repetitivos. Então, ele engloba essas 3 grandes áreas, tá? E a gente entende hoje, pode ser que daqui a pouco mude, Muda, porque tá? Já muda. está falando em quarto nível aí de Quarto nível. autismo. Hoje a gente tem o DSM-5, que é o regulamentador lá, que fala, Sim. né, que engloba todas as doenças ali. Das doenças mentais, o transtorno do espectro autista está ali no DSM-5. E aí foi dividido em 3 níveis. Nível 1, que a gente chama de nível 1 de suporte, que é o nível leve. Nível 2, que é o nível 2 de suporte. E nível 3. Mas, Meire, o que é isso? Que é o severo, tá? Então, a leve, moderado e severo. A criança ou adolescente do nível 1, ele vai precisar de pouco suporte. A criança ou adolescente que se encontra no nível 2, ele vai precisar de um suporte moderado. Ele vai conseguir fazer uma outra coisa, mas ele ainda sempre vai ter que ter alguém ali Entendi. para subsidiá-lo. Já a pessoa, né, que se encontra no nível 3, ele vai precisar totalmente de um suporte. Pra vida isso. É para a vida, tá Porque certo? o autista nível 3, ele não é não verbal. Ele... Pode ser que sim. então Aí que eu vou não é, entrar. Quando a gente entendi. fala do espectro autismo, é assim, ó. Vupt, ele abre. Porque eles são todos diferentes. Porque mesmo que tem... Ah. Olha a bagaceira. Tem 3 níveis diferentes. Você consegue classificar pelo nível de suporte que ele precisa. Exatamente. Não o que, se ele fala, se ele não diferencia é o fala. nível de Entendi. suporte. Mas assim, Entendi dentro agora. de cada nível, cada autista será diferente. Cada Tá? um de um jeito. Entendi. E foi essa discussão e que eu não aceitava quando veio o diagnóstico do meu filho, tá? Por quê? Como que começou o Davi? Isso é bacana de eu falar, porque o Davi é uma criança tagarela. E ele tem até um canalzinho, que Tem até um canal. não alimenta muito, não, mas não tem engajamento, viu, Pedro? É o Mas Davi Levi? Porque o Davi tá aqui falando que tá aqui. ah lá, é esse. E assim, ele falou muito cedo. O Davi falou antes de andar. Então já foi uma coisa diferente aí pra gente. O Davi foi andar com 1 ano e 4 meses, mas com 1 ano e 4 meses ele já fazia umas frases que eu falei, gente, é um ET essa criança. Era muito assim estranho o comportamento do Davi. Mas até os 2 anos e meio, ele teve um desenvolvimento dentro do esperado. Né? Ia na pediatra, tudo ok, tudo dentro, né? Nanana. Ele só andou com 1 ano e 4 meses, mas isso ainda Sim. é o esperado. Tá? Tava ali no limitezinho, mas ainda era o esperado. E o que eu não reparava, mas eu nunca achei que fosse um problema, tá? O Davi nunca foi uma criança de sustentar muito o olhar. Mas era uma criança que, quando eu cantava, ele batia a palminha, né? Quando a gente fazia as coisas, ele nos imitava. Ele tinha, gente, algumas coisinhas que ele não fazia, os pormenores. Nunca foi de apontar. Né? Quando nós apontávamos, ele nunca conseguia acompanhar a nossa mão. Entendi. Assim. Isso realmente ele nunca fez. Mas pra gente eu nunca achei que fosse um problema. Nós morávamos em Goiás, inclusive o Davi é goiano, ele nasceu lá. E logo quando ele era pequenininho, uma amiga minha que falou, olha como que eu não percebia, tá? Nossa, Mi, você percebeu que o Davi ele faz um movimento com a mão? Como ele é ansioso. Lá ele já me mostrava a estereotipia. Eu nunca achei que fosse algo que eu precisava me incomodar. Que fica assim... Ele fazia. E não para. Ela falava Isso é que ele o era... regulador dele. né? Ela falava que isso João era Paulo ansiedade, anda de pra um lado fato. e pro Né? outro. É. E o Davi balança as mãos. Então cada um... É. Entendi, já peguei. A gente vai falando tudo isso pra vocês. E aí isso foi, né?
Viemos embora, né? 2 anos a gente voltamos a Dracena. E com o aniversário de 2 anos, a gente percebeu algo muito assim diferente. Tinha muita criança e o Davi ficou muito isolado das crianças. E uma amiga minha, também pedagoga, chegou perto de mim e falou: você percebeu que o Davi não está brincando com as crianças? E aí o senso comum faz o quê, Alexandra? Normal, filho único, não tem criança, não socializa, não entendi. conversa com criança. Que já seria um outro sinal. Outro sinal que a mamãe aqui nunca percebeu. Tá. Vamos lá. Tá. Só que aí, gente, foi passando Ou porque o é tempo. tímido também, às Sim. vezes pode falar A que... desculpa era que ele era a única criança da família, e de fato, Sim. ele era a única Sim. criança da família. E que ele não era acostumado com as outras crianças. Tá. O que a mãe pedagoga fez? Vamos correr pra escola com esse menino, vamos socializar esse menino. Leva pra escolinha, que aqui a gente chama de EMEI, né? Que é Sim. Educação Municipal de Educação Infantil. Escola Municipal de Educação Infantil. O que me estranhou quando ele entrou nessa escolinha, lá em Catalão ele estudou também, que era uma creche escola particular, mas eu não tive queixas lá. Porque ele tinha, assim, 8 meses, tal. Era muito pequenininho. Entendi. E aqui, o que a gente estranhou foi o seguinte, ele em 1 mês, ele mudou de turma 3 vezes. E aí eu perguntava para a coordenadora, hoje é diretora, por que tá mudando assim? Porque o seu filho precisa de algo a mais. Mas eu não entendi o que era esse algo a mais. Davi, com 2 anos e meio, falava frases super rebuscadas para a idade, falava muito bem o inglês dentro Sim. das Sim, condições das dele. condições. Então, isso eu realmente sabia que ele sabia, tá? Não era qualquer coisa que ele comia, não era qualquer coisa que ele assistia, então eu sabia dessas, né? Mas eu achava que era uma coisa dele. Mas até aí O não autista é... também. Na minha Você cabeça não come tá tudo qualquer bem. coisa. Eu com 40 anos, eu tô assim. Você entendeu? Me dá um porque, trem ó, verde. você não falando como. isso pra mim, não come tanta coisa. Eu ia falar assim, tá, mas isso não é Tem autista normal? que só Tipo, come- Mas olha como que na minha cabeça Coisa jamais branca. passou o tipo autismo. assim, né? só tá? come coisa branca, tipo pão, arroz, não come uma carne, não come... Não? Tem autista que só Tem come... autista que é muito, Muito seletivo. seletivo. É só assim, tá? Ah. E aí ele tem que fazer, Reposição. dependendo dos casos, ele tem que fazer reposição. Sim. E aí tiramos dessa escolinha e levamos para uma escolinha particular. Aí o pau caiu a folha, por quê? Porque ele foi crescendo um pouco mais. E aí tinha os inglês da vida nessa escola. E aí disse que a professora chamava a atenção do Davi e ele não olhava. Diz que ele não apresentava noção de perigo. Aí eu questionei, mas não apresenta mesmo? Uma criança com 3 anos e meio vai apresentar noção de perigo? Não, porque ele empurrou o moleque lá de cima do cenário. Eu falei, tira ele de perto do negócio. Mas ele só quer comer a bolacha do pacote azul. Eu falei, dá o pacote vermelho. Vê. Então eu tinha resposta para tudo. Entendi. Até que um dia ele foi parar na diretoria. Com 3 anos e meio. Por conta do comportamento. Porque diz que a professora falava, ele fingia não ouvir. Essa foi a queixa. Então, no caso, ele era considerado arteiro. O famoso... Arteiro. Entendi. Não obedecia. Não porque aí obedecia. eu vi uma semana, assim, fechadinha, a professora se queixar. Tá. O fulano não obedece, o fulano não obedece, o fulano não obedece. Aí até que a professora uma vez falou assim pra mim, você conversou com o Davi, né? Uma criança de 3 anos e meio. Eu falei, não, gente, aí, alguma coisa tá esquisita aí. E aí, em casa, eu percebi que o comportamento dele também estava bem diferente. Por exemplo, a gente chamava, de fato, ele não ouvia, ele parecia não ouvir, né? Os brinquedos dele, gente, na época, olha só, mães que estão nos assistindo, eu achava que isso fosse normal. Ele brincava muito com carrinhos, com trenzinho, tudo que tinha roda. Mas o que me chamava a atenção é que ele não brincava de um jeito convencionalmente. De empurrar. Não. Ele brincava, ele empilhava todos os carrinhos pode ou fazer ele isso. colocava um carrinho na lateral do outro. Ele só não caracterizava pelas cores, não colocava as cores. Mas era um atrás Mas do era outro. tudo alinhadinho. Tudo alinhado. E um atrás do outro ou um ao lado do outro. E o que chamava atenção no carrinho ou no trenzinho? A roda. Eu não sei porque lá atrás ele chamava a roda de Didi. Didi, Didi, Didi. Ele ficava fazendo assim então na roda. ele não fazia o movimento Não, de não. voltar. Era a roda. Ele só ficava pra... É. Entendi. Aí, nesse inteirinho, com 3 anos e meio, aconteceu o quê? A era dos dinossauros. Taranana. Aí, gente, o negócio começou a ficar esquisito. Porque esse moleque sabia todos os nomes dos dinossauros, sabia todas as eras. Caramba. Paleontal, nananá, e nananá. E aí começou a ficar um comportamento mais restrito. Tá? O Davi, de fato, só comia aquela bolacha do pacote azul. O Davi, de fato, só tomava aquele suco amarelo. Que é água, Alexandre. O Davi, de fato, só comia aquela comida que era mais seca. Aquelas comidinhas um pouco mais pastosas, ele já estava desprezando. Entendi. A gente socava na goela, o moleque dava ânsia. Eu falei, não, isso aí realmente não tá legal. Mas você tinha ideia? Passava na Imagina, sua cabeça já tinha que isso pós-graduação em educação especial, tá? podia- Mas nunca falou assim, nossa, meu Imagina. filho é autista. Nunca passou pela Até cabeça. que a minha irmã também, professora, nega, você percebeu que o Davi não sustenta o olhar? O que vocês acham que aconteceu?
faca na caveira, teve briga, né? Lógico. Você nunca vê seu sobrinho? Quando vê seu sobrinho, você já tá Vem colocando criticar. defeito, já vem criticar.